Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Doses de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse quadro. E a ideia do Doses de Atipicidade é trazer para você mais informação e conteúdo sobre autismo e neurodiversidade. Todas as terças, 12h30, a gente está aqui ao vivo para bater esse papo cheio de conteúdo e informação para quem precisa de informação de qualidade. Então, se você é uma mãe atípica, se você é um profissional que trabalha com pessoas atípicas ou se você é uma pessoa atípica, esse podcast é para você. Já vou te pedir um favor, compartilha o link com quem pode se beneficiar. Nós estamos ao vivo pelo YouTube do Doses Milionárias. E aqui nesse canal você vai encontrar muito conteúdo. Todas as semanas eu trago ou uma mãe atípica, um profissional, ou uma pessoa atípica também, para a gente trazer histórias reais. E mais do que isso, trabalhar a conscientização e a inclusão. A gente está com uma prevalência enorme de autismo aqui no Brasil. 2,4 milhões de pessoas se declararam autistas, baseado no último censo que foi publicado em maio desse ano. E nos Estados Unidos, CDC 2025, a gente tem aí uma prevalência de 1 para 31. Isso quer dizer que a cada 31 crianças até 8 anos de idade, uma é autista. E aqui no Brasil, 1 para 38. Mas a gente sabe que temos casos também de subnotificação. Como é um tema muito recente, apesar desse número grande de pessoas diagnosticadas, a ideia do Dose de Atipicidade é trazer conteúdo, informação, conscientização e inclusão para essa turma que está chegando aí cada vez mais com diagnósticos precoces, né? Aqui em Brasília a gente consegue fechar diagnóstico muito cedo e eu nem digo que é precoce, para mim é no tempo certo, porque a gente já começa a fazer as intervenções. E a convidada de hoje é super especial, porque ela traz as duas pontas, né? Ela é uma mãe atípica e também uma profissional que atua dentro dessa área. Mariana Medeiros, muito obrigada por ter recebido o convite do Doses de Atipicidade. É um prazer para mim ter você aqui. Gente, a Mari, além de ser uma mãe atípica, além de ser uma profissional, ela é minha aluna. Então, já é Sim. uma especialista, finalizando agora a nossa turma de formação de nutrição especialista em autismo, TDAH e T21, que está finalizando agora, né, nesses 2 últimos meses agora. E trouxe ela para bater um papo aqui com a gente, trazer muita informação de qualidade. Mari, por favor, se Que apresente. legal. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Carlinha. Sim, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade da gente falar um pouco mais sobre a nutrição, que é um tema aí tão importante, né, dentro da vida dos neurodivergentes. E obrigada mesmo pelo convite. Estou, assim, muito feliz de estar aqui. E é isso, vamos em frente. Acho que vai ser um bate-papo maravilhoso. Gente, tem conteúdo demais. 2 nutricionistas falando sobre autismo, imagina, né? Muito conteúdo. Eu não falei minha rede, @nutri.carla, para quem quer me seguir lá no Instagram. Tem o arroba também do podcast, Dose de Atipicidade. A gente já está entrando aí no 10º mês de conteúdo, então tem informação demais. Só entra lá no YouTube também, Dose de Atipicidade. Mari, coloca para mim seu arroba aqui. Nutri Mariana Medeiros. Perfeito. Então, para seguir Mariana, entra lá, Mariana Medeiros, para vocês consumirem o conteúdo dela também. Mari, vamos lá. Como é que a nutrição, a Mariana já era nutricionista de formação quando a gente se conheceu. Sim. A gente já se conhece há alguns bons anos, né? Acho que desde 17, Por 18. aí. Aqui em Brasília, a Mari também é daqui de Brasília. Mas veio uma questãozinha especial aí, né? Na sua jornada, para Sim. você acabar derivando para a parte do autismo. Conta um pouquinho sobre a dona Helena. Vamos lá. Bom, a minha pequena, eu vou resumir primeiro um pouco da minha história, né? Conta a tua Eu sou história. nutricionista há 20 anos, eu vou fazer Junto esse ano já. comigo, gente. Aí, ó, a velha guarda tá aqui, a jovem guarda. Nunca trabalhei na minha área, dentro da nutrição, voltada para a área clínica. A minha área foi mais a parte de empreendedorismo, então, que foi onde a gente se conheceu, né? Então, desde 2009 que eu empreendo, foi quando eu abri meu primeiro negócio. Então, eu já tive restaurante, loja de comida congelada, lanchonete de rua, lanchonete de academia. E hoje tenho também uma loja de produtos naturais. Foi onde a gente se conheceu, por volta ali de 2017, 2018. E eu sou casada com o Pedro e temos 2 filhos. O João, de 10 anos, que é o meu TDAH, e a Helena, que está fazendo 14 anos esse mês, e ela é autista. Helena, ela foi diagnosticada tardiamente, então ela tinha 9 anos, foi em 2020, no meio da pandemia, no auge mesmo da pandemia.
Só que o que que acontece? Na verdade, desde que a Helena nasceu, a gente sabia que tinha alguma coisa diferente com ela. Então, Parece que a mãe tem o raio-x da criança, né? Não tem jeito. Toda mãe fala isso, cara, sempre desconfia de alguma coisa. é. E o quão é importante investigar, né? Sim, sem dúvida alguma. E assim, e a gente, durante toda essa jornada e durante os 9 primeiros anos da vida dela que a gente não teve o diagnóstico, ela sempre foi muito estimulada, nós sempre buscamos, assim, muitas respostas. E eu sempre fui uma pessoa que fui estudar muito sobre tudo que me falavam. Então, só nessa fase aí de 9 anos, nós passamos por 5 neuros, isso de neuros, né? Agora, se a gente for contar de outros profissionais, físio, TO, tudo que você imaginar, foram facilmente mais de 50 profissionais. Meu Deus. E a gente até tinha algumas respostas, mas não todas, né? Então, por exemplo, o primeiro diagnóstico dela foi o TOD, que foi aos 5 anos de idade. E quando ela teve esse diagnóstico, que foi uma neuro que acompanhava ela desde pequena, ok, ela estava realmente numa fase ali mais opositora, mais desafiadora, mas eu sabia que não era TOD. Quando Perfeito. eu ia ler, né, Sobre. estudar, eu via que não tinha TOD. E, gente, só para explicar para a audiência, o TOD é transtorno opositor desafiador. Ou desafiante, né? Depende. Sim. Alguns autores usam um nome diferente. Mas é um transtorno também, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele traz consigo outras características muito pontuais. A questão da Isso. autoridade, a questão da ausência ali de reconhecimento, né? Da autoridade dos pais e de outros que estão ali por perto, além de Sim. outras questões, né? Sim, perfeito. E ela até tinha, assim, uma questão um pouco, talvez, desafiadora, desafiante, mas não chegava nem perto do que é Não realmente pode. o transtorno. E aí, só que essa médica que acompanhava ela até então, ela nos orientou a inserir uma medicação, que é a risperidona, que hoje é muito utilizada, hoje ela O toma, medicamento né? mais utilizado dentro do TEA. Exato. Eu entendo que ainda é necessário para ela, que ela precisa mesmo, e tem muitos autistas e outros neurodivergentes também que precisam de fato da medicação, né? Ela dizia assim que um dos efeitos colaterais que a risperidona poderia dar era o aumento do apetite. E a Helena, até então, era uma criança extremamente seletiva. Ela só aceitava comida pastosa, pastosa mesmo. Eu lembro que eu pegava mamadeira, assim, eu cortava o bico da mamadeira pra, tipo, Poder descer, descer. sabe? Sabe Meu Deus. pato quando você vai fazer foie gras? Tipo isso. Era desesperador e a Helena sempre foi muito magrinha, né? Então eu ficava Essa é a imagem que louca. eu tenho dela. Inclusive, estou impressionada da Helena tá com 14 anos. 14 anos já, gente. Gente, eu achando que a menina, eu Adolescente. pensava, ela tem uns 10. Não, ela tem 14. 14, Uma super moça. adolescente. Meu Deus. Muito bonitinha. E aí, e como ela tinha toda essa questão do peso, eu nem pensei 2 vezes em dar a medicação. De fato, 2 fatores aconteceram quando a gente inseriu a medicação, que foi essa questão, e a outra foi que a gente fez uma cirurgia de retirada de amígdalas dela. Perfeito. Então, ela passou a se alimentar melhor. A hora da refeição passou a ser uma hora mais agradável para ela, entendeu? Hoje, com o meu conhecimento, eu entendo que 90% do fato da alimentação dela ter melhorado, eu remeto à cirurgia de amígdala. E não Por ao quê? medicamento. Porque assim, aí a gente encerrou com essa médica e foi para um outro médico. Foi quando ele falou do transtorno do processamento sensorial. Perfeito. E aí, Uma quando eu das fui causas estudar, da seletividade alimentar. exato. E aí, quando eu fui estudar, fazia muito sentido. Eu passei, de fato, a entender a Helena e tudo que estava associado dela. Então, o que é o transtorno do processamento sensorial? A criança, ela sente os sentidos, visão, olfato, paladar, tudo de toque, tato, tudo diferente do que a gente sente, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, ela não conseguia usar o uniforme da escola que tinha a gola e que tinha aquela coisinha aqui na manga, porque aquilo ali apertava ela. E doía, e dói, machuca. Então, hoje, o que eu entendo? Por que ela não conseguia engolir a comida? Porque doía. Sim, era uma questão Entendeu? orgânica. Era uma questão orgânica. Ela sentia muita dor na hora de engolir. E aí, de fato, esse fator ali da questão da retirada de amígdalas melhorou demais, né?
Enfim, tivemos aí nessa trajetória e quando veio a pandemia, depois a gente já tinha passado por vários médicos, eu cheguei aí para São Paulo, para assim, um médico bam, e eu falei, não quero nem saber, eu vou pagar esse médico, eu não aguento mais isso, não aguento não ter respostas. Eu lembro que eu marquei esse médico em janeiro de 2019, ele só tinha vaga para dezembro, Meu Deus, um ano de um agenda. ano. De E eu espera. falei, bom, vou marcar. Problema bom que a Deixa gente quer, né? marcado, é. Se eu entender que naquela época lá, quando chegar na época a gente tem que levar, a gente leva. E aí, coincidentemente, o médico que estava atendendo ela naquela época, ele era um médico excelente também, Dr. Christian Miller, referência. Perfeito. Ele se voltou para a cidade natal dele. Então, a gente teve que encerrar o atendimento com ele. Quantos pacientes eram dele na época É. que ele saiu de Brasília? Ele é muito bom. Talvez ele falaria do autismo, só que não deu tempo. Porque ele foi um médico que tentou tirar a risperidona da Helena. Mas aí Por entrou quê? com medicamento sem fechar diagnóstico? Sem fechar o diagnóstico foi de TOD. Na época ninguém falou de autismo. Não, ninguém falou de autismo. Ninguém falou. E, gente, Ninguém. nós estamos falando na época, 20 anos atrás, não. A gente está falando 2019, 2020. A gente está falando de agora, pandemia. Para ver Nada. o quanto a informação de qualidade ainda está escassa. Ainda tá. Em 2025. É. É surreal. E aí, o que que acontece? O doutor Christian voltou para a cidade natal, e aí chegou dezembro, eu falei, vamos levar, vamos embora. Fui de Malicuia, eu, Pedro, João, todo mundo para consulta. Lá em São Paulo, Albert Einstein, um cara bambambam, não sei o quê. Minha filha, pense no terror e pânico que foi a consulta. Carla, você não tem ideia, assim, uma coisa... Hoje eu entendo que ele realmente é o bambambam, mas ele entende de criança que está internada na UTI. Entendeu? Com problemas neurológicos, casos extremos. Ele não entende nada de autismo. Essa é a verdade. Oh, meu Deus. Enfim, foi horrível a consulta. Foram muitas horas. Ele deixou... Eu lembro que a Helena ficou sentada na porta do consultório, porque ele queria falar primeiro com a gente. E aí, um consultório, assim, nada acolhedor, entendeu? E aí, a gente passou mais de uma hora conversando. A bichinha, tadinha, sentada no chão do consultório, na porta do lado de fora. E aí, mexendo no celular, porque não tinha um brinquedo para ela brincar lá fora, entendeu? No espaço. E aí, quando foi a hora dela entrar, aí você vai tirar o doce da criança. Depois ela tá uma hora no pirulito. Não, e é para Pra ela ver que desregular também daqui para ali, né? Exato. Ela já estava completamente desregulada, né? Então, ela entrou e ela não foi nada... como é que fala? Empática. Entendeu? Ela estava, tipo, quase que tendo uma crise ali. E aí, minha filha, ele falou que tentou fazer uns testes lá, de perguntar quantas pernas tinha um elefante na imagem que ele botou, não sei o quê. E virou para mim e falou que ela que eu tinha que ser mais pulso firme com ela. E que ela, além que eu estava certa, que era para manter ali as terapias que ela já fazia, que além do TOD, do TPC, do TPS, ela tinha também TDAH. Então, que era quando começassem as aulas, eu entrar com a Ritalina, manter a risperidona e vida que segue. Polimedicada, né? Isso. Com 10 aninhos. E aí ficou bem que se você achar que daqui a 6 meses você tem que voltar, aí você volta. Assim. Bom, Excelente. enfim, saí de Excelente, lá só que não. acabada, né? Parecia assim que um prédio tinha desabado na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu tinha um certo alívio de estar no caminho certo, de ouvir uma referência falar que eu estava no caminho certo, eu saí angustiada, porque eu não tinha respostas. Continuou sem resposta. Exato. Até porque, por que ela tinha um atraso no desenvolvimento, no motor? Por que ela tinha dificuldade de... Até hoje ela não anda de bicicleta. Por que não andava de bicicleta? Por que ela tinha dificuldade na socialização? Por que seletividade alimentar? Por que a seletividade alimentar, entendeu? Então, eram respostas que eu não tinha até então, né? Enfim, passou e aí vamos lá na busca, na luta de outro profissional. Começaram as aulas e aí veio a pandemia, 2020. Quando veio a pandemia, fiquei desesperada, porque a Helena, até então, ela tinha picos evolutivos. Ela evoluía e passava meses sem evoluir. E aí, quando veio a pandemia, parou todas as terapias, eu falei, cara, lascou. Ela vai regredir tudo que ela ganhou até agora. Enfim, conseguimos manter a professora particular, que ela ia na casa da professora. E aí foi quando o Pedro me convenceu da gente dar a Ritalina, porque uma pessoa da família dele já tinha usado, ele já tinha tido uma boa experiência. E aí eu fiz um combinado com ele, entendendo que medicação, para mim, na minha cabeça, era tudo igual. Falei, bom,
Então, a gente tenta tirar a Ritalina, tirar a risperidona, Risperidona. de uma forma muito mais gradativa, não da outra forma que a gente tinha tentado fazer, porque foi um transtorno, que foi o que o Dr. Christian Miller queria. E a gente dá a Ritalina, beleza. Começamos a dar Ritalina, foi muito positivo, ela realmente foi um marco na vida da Helena. Foi quando ela começou a começar e terminar uma tarefa. Porque até então ela parava no meio do caminho. Tudo. Um filme, uma brincadeira, uma atividade da escola, qualquer coisa que a gente fosse fazer com a Helena, ela não conseguia finalizar. A função executiva, né? Exato. E aí ela começou, a Ritalina ajudou ela nesse processo. E eu comecei a tirar a risperidona de uma forma muito gradativa, sem o organismo dela ter o impacto que tinha tido da primeira vez. Perfeito. Quando foi ali, mais ou menos em julho, mais ou menos ali em meados de julho, não lembro exatamente quando, eu comecei a perceber comportamentos muito característicos da Helena, característicos do autismo. Então, por exemplo, naquela época, a gente ainda estava enclausurado em casa, a gente descia para brincar embaixo do prédio. A Helena sempre gostou muito de brincar com coisas de panelinha, né, de casinha e tal. E aí ela começou, e aí descia ela com as coisas de panela dela e o João com os milhões de Hot Wheels que ele tinha. Aí a Helena começava a brincar, e começava, panelinha, 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 garfinho, 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 rosa, rosa, Empilhar. rosa, verde, 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 e fazia... O João, era carrinho, assim, um por cima do outro, sabe? Uma diferença, assim, discrepante de um do outro. E aí, isso foi um fator, teve um outro fator também, que a gente morava num prédio onde tem um posto de gasolina na frente. Naquela época a cidade ainda muito silenciosa, mas já tinha muito motoboy, por causa dos iFoods, né? Sim, sim. Então, na hora que passava um motoboy com essas motos estridentas, assim, alta demais, parecia que a moto estava dentro de casa. E aí, quando passava e a gente estava tranquila na sala, no quarto, essa menina surtava. Ela botava a mãozinha e saía correndo e gritando pelo meio da casa. E eu, gente, que é isso? O que houve? E aí foi quando eu falei, cara, a Helena é autista. Aí eu comecei a estudar. E você não estudava nada sobre Não, autismo nessa nunca época? tinha lido Tava nada. só na nutrição geral. Só. E olhe lá. E mal, bem mal, porque nutrição clínica nunca foi minha área. Sim. E aí eu falei, cara, a Helena é autista. E aí comecei a estudar e nunca mais parei. E aí parei minha vida ali durante um mês, assim, estudando, sem falar pra ninguém. Eu lembro que eu ia lá pra loja, e onde é o meu consultório hoje, Sim. e eu tinha ali um escritório, e eu ia pra lá trabalhar, e eu só conseguia fazer estudar. E aí eu já tinha feito uma leitura da Helena. Eu fui buscar a Helena, assim, desde quando ela nasceu, todos os marcos, Acho que como que ela toda mãe brincava, faz isso, né? vídeo. Fecha o diagnóstico, começa a fazer a retrospectiva da criança para entender o Exato. processo. Já ouvi isso de várias mães. Exato. E aí, assim, eu já estava com o diagnóstico, entendeu? Aí comecei a ligar para umas amigas, que hoje são duas amigas, assim, maravilhosas, minha rede de apoio, a Karina e a Pati, que são nutricionistas também, e têm filhos autistas. Hoje é minha rede de apoio, junto com a Ju, a gente tem um grupinho que a gente xinga, ri e chora tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E aí, Esses grupos são necessários. são demais. E aí elas me ajudaram muito também, assim, a entender se realmente era o autismo. E aí, um belo dia, eu indo para casa, liguei pro Pedro e falei, olha, desce que a gente vai ali comer uma pizza, que eu tenho um monte de coisa para te falar. Ele Eu não tinha desceu. comentado nem com Nem ele. com o Pedro. Nem com o Pedro, com ninguém. Aí ele desceu, a gente foi numa pizzaria ali perto de casa. E aí eu falei assim para ele, eu falei, olha, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Você não precisa me responder agora, eu quero que você absorva tudo que eu vou te falar, eu quero que você leia esse artigo, assista esse vídeo, faça isso e isso, mas eu acho que a Helena é autista. E aí comecei a falar, por conta disso, todas as características que eu via nela ali de criança, por exemplo. A Helena, quando criança, ela amava, sempre gostou de brincar de boneca. Mas ela nunca brincou de boneca com a funcionalidade da boneca. De forma funcional, De exatamente. mamãe e filhinha, como toda criança brinca. Aquele acolhimento, aquele cuidado, Não, né? a brincadeira dela de boneca era tirar e colocar a roupinha. Tirar e colocar, tirar e colocar. Olha só. Então, eram comportamentos muito sutis que realmente a gente achava aquilo ali bonitinho.
A gente não enxergava que aquilo ali já era uma característica, Perfeito. porque a gente não tinha o conhecimento. E as crianças são muito diferentes, óbvio, né, gente? Todos nós somos diferentes, mas são muitas características que a gente fala. Isso não fecha diagnóstico, não fecha. Mas são características que podem trazer uma dúvida em relação a um possível diagnóstico, que é onde a gente vai investigar. Eu falo muito que não tem ninguém mais especialista que a criança do que a mãe da criança. Os pais também são, mas as mães, gente, o olhar da mãe é diferente, né? A mãe passa o raio-x no menino, ela já entendeu. Eu falo muito isso, assim, eu posso dizer e falo assim, eu tô muito longe de ser uma expert, tem muito conhecimento aí ainda que eu preciso adquirir, tanto do próprio autismo mesmo, de fato, das outras neurodivergências, sobre a nutrição mesmo, mas eu falo que eu sou PhD no autismo da Helena. Perfeito. Isso eu Não, sou não mesmo. tem ninguém mais especialista que a mãe, esquece. Isso E eu mesmo. falo isso muito, você é minha aluna, você sabe, eu falo isso muito para as alunas nas aulas, palestras, onde eu tô. Escuta a mãe, escuta ativa. Tem que ouvir o que a mãe está dizendo, não pode ignorar a fala da mãe, porque ali tem muito conteúdo. As consultas, 1h30, 2 horas de consulta. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica, Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental, fica aqui em Brasília, na Asa Norte. E lá eu atendo basicamente pacientes atípicos. E eu falo muito sobre a escuta ativa. Né? Porque quando a gente escuta a família, principalmente a mãe, que é quem está ali sempre à frente, né? Quem leva a criança, enfim, pelo menos lá na clínica é assim, a gente pega os detalhes. Ah, ele fez isso. E você fala, opa. Que para a mãe, às vezes, é uma informação solta, relevante, mas está solta. E para a gente, fecha o quebra-cabeça. Fecha o raciocínio clínico que estava faltando ali naquela hora. E eu vou um pouco além disso, Carla, porque vou te dar um exemplo como ontem. A gente tem que ter realmente essa escuta ativa da mãe, com toda certeza, mas a gente tem que ter também do paciente, por menor que seja, assim. Vou te dar um exemplo. Ontem eu atendi uma mãe com uma menininha que ela tem o diagnóstico de dislexia, TDAH e tem um outro IDPAC. E aí, ela tem muita dificuldade na escola, e aí relatou que, assim, ela não gosta da escola, na hora do recreio, ela fica sozinha na biblioteca, ela tem dificuldade da socialização. E aí, eu vou conversando com a mãe e perguntando coisas pontuais para ela, Perfeito. sabe? Qual a idade da criança? Então, ela tá com 10 anos, é da idade do João. E aí, algumas coisas que eu peguei, por exemplo, ela não gosta de ficar no recreio com as outras meninas, não é por causa das meninas, é o barulho. Então, adaptar, né? Entendeu? Como E seria aí, diminuir como um que eu pouquinho do entendi que som? foi? Eu falei, mas por que você gosta de ficar? É muito barulhento aonde você fica? E aí ela foi falando que era. E aí eu perguntei como que era o contexto da família na hora do almoço. Se servia a mesa, né? E aí a mãe falou que a gente botava a mesa, aí falou assim, mas ela não senta na mesa com a gente. Olha a observação dela. Eu não sento na mesa porque eu não aguento o check-check das pessoas mastigando. Tá vendo? Aí matou. Aí eu falei, olha a hipersensibilidade auditiva. E a mãe não enxerga mesmo, entendeu? Então, são pequenas coisas que, por isso que eu falo assim, toda mãe, eu falo, cara, estuda, porque tem muita coisa que você precisa aprender dentro da neurodivergência do seu filho. Porque são autismos. Isso. A gente não tem um autismo, são autismos. Né? E entender o autismo não quer dizer entender o autista, ou entender um autista também não te dá propriedade para entender o autismo. Sim. É individualidade, escutativa, prestar atenção nos sinais. Claro, uma criança de 10 anos, ainda mais com a fala funcional, né? Que a gente fala que a gente tem muitas não verbais. Pega a informação da criança, a gente pega muita informação e isso nos ajuda bastante. Então tem que ouvir a criança também. Claro. Mas não dá para generalizar, né? Não, obviamente. Então, não, a de jeito percepção do que aquela criança traz para a gente nos ajuda no raciocínio clínico dessa criança. É o que a gente tenta o tempo inteiro ensinar nas aulas, né, para a vida inteira. Raciocínio clínico, a gente tem que desenvolver. Você parte de um ponto para chegar no outro, não tem receita de bolo. E é o que a pergunta que eu recebi, você também deve receber. Tem dieta para autista? Não, gente, não tem dieta para autismo, não tem dieta para TDAH, não tem dieta para o DEPAC, não tem dieta para... Não tem. O que tem é uma abordagem individualizada, personalizada. Exatamente. Que foi a mesma coisa que eu trouxe lá na sexta-feira. Eu tive a oportunidade, né? O
prazer de fazer uma palestra para o SUS-DF, falando sobre a importância do nutricionista dentro da atenção primária à saúde, por um convite do SUS. Então, foi um prazer muito grande poder falar, né? A gente sempre quer palco para falar sobre o autismo. E uma das coisas que eu falei lá foi exatamente isso, né? Então, assim, individualidade, observar cada uma dos pacientes, entender que não existe um modelo pronto, muito pelo contrário. Sim, O paciente chega, eu tenho um questionário pré-consulta, sei que você trabalha com questionário sim. pré-consulta também. A gente sabe quem está vindo e a história porque a gente tem um questionário, então isso nos ajuda. Mas eu nunca sei quem está vindo. Eu nunca sei qual é o autista que está claro, com chegando. certeza. Qual é a demanda? Igual você falou, tem um DEPAC, tem um TDAH, e nunca é simples, né? Os nossos pacientes são sempre os mais Sim, complexos. claro. E assim, e muitas vezes é engraçado porque quando eu, depois do diagnóstico dela, enfim, só para a gente fechar o ciclo aqui, então eu comecei a estudar e aí falei pro Pedro e aí, né, falei para ele ler tudo e tal, e ele, não, vamos, eu não preciso nem ler, eu vou ler, mas você tá falando, vamos investigar, vamos junto. Isso há 5 anos atrás. E aí nós fomos ali em alguns médicos para a gente escolher um para chamar de nosso, que Isso o é que importante, gente. Esse negócio de ter 2, 3 médicos, a mesma não dá, especialidade. não dá. Nutricionistas diferentes, terapia diferente da abordagem nutricional. Pelo amor de Deus, isso é confusão. É, Eu falo, gente, escolhe a linha que vocês vão atuar. É. Porque tem muito pediatra também que não concorda com a nossa abordagem. Sim. Muitos, inclusive. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu falo para a família, olha, as abordagens são diferentes. Ou você segue lá, ou você segue aqui. Eu não tenho como Sim. juntar as duas coisas. A abordagem de um profissional é de um jeito, a minha é de outro. E assim, a mãe fica perdidaça. Porque a hora um fala uma coisa, a hora outro fala outra. A gente já tem rede social com informação totalmente desconectada, muitas com vezes. certeza. Profissionais que têm fala diferente. Os familiares que também começam a dar, né, suas opiniões, seus pitacos. Então, quando vai formar a equipe multi daquele paciente, procure profissionais que atuem com a mesma linha. Claro, Né? é a medicina integrativa, É o que né? Hoje facilita pra família. fala-se, assim, mais do que nunca sobre essa medicina integrativa, e é isso. Acho que tem que ter ali realmente uma equipe multi, mas que todo mundo esteja falando a mesma língua, Exato. né? Não, e graças a Deus, a medicina integrativa, assim como a nutrição funcional, tem ganhado cada vez mais espaço. Sim, Isso com me deixa muito, certeza. muito feliz. É. Né? Outro dia eu li no Instagram, na rede social, não lembro onde é que foi, que a nova medicina ela não se sustenta sem a nutrição. Não tem tratamento do autismo completo sem nutricionista. Mas o que acontece? Impossível. Nessa leitura, Carla, é como você falou, tudo é muito novo. Eu lembro que quando a gente fechou o diagnóstico da Helena, eu nem fazia ideia de que tinha uma nutrição especializada, uma pós-graduação especializada em nutrição no autismo, TDAH e trissomia 21. Nem imaginava isso. E naquela época, 5 anos atrás, em Brasília, a gente contava nos dedos os profissionais que realmente faziam o diagnóstico e o acompanhamento do autista. Perfeito. Nos dedos. Isso há 5 anos atrás é muito pouco muito pouco tempo. E aí, quando a gente, de fato, assim, fechou o diagnóstico, cara, não é nada diferente do que quando você recebe um diagnóstico ainda na barriga, quando você tem um filho T21. É um protocolo. Você tem que fazer, tem que ter uma equipe multi, você tem que tentar uma terapia ocupacional, você tem que tentar o ABA. Ah, porque o ABA não dá certo. Tem oportunidade? Tente. Perfeito. Pode ser que não deu certo para o seu filho? Pode. O ABA já deu muito certo para a Helena. Hoje não dá mais. É outra abordagem. Entendeu? Então, tem que tentar, tem que dar oportunidade. E aí, depois do diagnóstico, nós fomos ali para profissionais, né, mais específicos e mais especializados. Multidisciplinar, equipe multi. Perfeito. Então, assim, eu não me lembro assim, de um mês da vida da Helena, até antes do diagnóstico, ela ter ficado assim um mês sem terapia, sem fazer nada. Não existe isso, assim, não faz parte da vida da Helena. E aí, quando a gente teve, eu sabia que em algum momento eu ia ter que intervir na parte da alimentação. Só que eu precisava que ela estivesse num momento da vida dela bom, num momento com uma menor rigidez cognitiva, mais aberta, né, a experimentar novas coisas, mais aberta a mudar algumas coisas, né? Mas eu não tinha noção do universo que era isso. E aí, o ano passado, foi quando eu falei, cara, a gente teve um momento muito turbulento em 2023,
que foi quando a gente precisou se mudar, né, para Aracaju, voltamos. Helena ficou completamente desorganizada. Um dos motivos da gente ter voltado foi porque ela não se adaptou a lá, à cidade. E aí, quando a gente voltou, ela voltou num momento, assim, completamente ruim da vida dela. A imunidade dela baixou tanto que ela teve, na época, a gente não estava com a risperidona, a gente estava com a Aristab. Ela teve uma alergia hoje a gente sabe que é ao Aristab, que simplesmente, Carla, ela ficou completamente ferida. Meu Deus. Na frente, assim, no peito, nas costas, descendo para as pernas, para os braços. Eu lembro que, assim, eu fui para Santa Helena, Santa Lúcia, Agamib. Chegou no Agamib, cara, parecia um objeto mesmo, assim, de estudo. Era a equipe de dermato, era a equipe de infectologista, era uma Todo mundo equipe, ali assim, para tentar todo mundo assim, observar cara, e... pode ser isso. Não, não é por causa disso. É isso, não é. Isso aqui. Eu saí de lá sem resposta. Meu Deus. E aí, graças a Deus, uma dermato que a gente foi, realmente viu que era um negócio aí Reação chamado medicamentosa. exatamente, chama pitiríase rósea desencadeada por fármaco. E, de fato, era o Aristab, porque, graças a Deus, nessa época, a Helena só tinha tomado, na verdade, Aristab e ibuprofeno. São duas medicações que a gente realmente teve que tirar. E depois que a gente tirou, ela realmente, o negócio começou a regredir. Só que o que acontece? Tirou E o comportamento? uma medicação que controla a crise. A minha vida virou um inferno. Você não tem Porque noção. o remédio tá para isso, né? Nem todas as crianças medicam, nem todos os pacientes precisam medicar, mas muitos precisam e tem que medicar se precisar medicar. Dose Olha, certa, momento certo para entrar, um profissional que esteja acompanhando. e um autista em crise, olha como a Helena, eu nunca vi. A gente regrediu para o nível 3 de suporte. Ela tinha crise, ela teve que parar a escola. E ela tinha crises de tanta agressividade que a crise que vem algo que é uma força que vem do além, que é assim, a Helena é isso aqui. Eu não tinha forças para segurar. E eram crises, 3, 4 crises por dia, Nossa. que duravam 40, 50 minutos, 1 hora e meia. Acalma uma esperando a outra. Era assim, era um pingo num copo que desencadeava a crise. Então, eu tive que realmente, assim, ficar por conta dela, em casa, nós duas. Eu vivia roxa, assim, meus braços eram todos roxos, meu peito, tudo, assim. Foi desesperador, foi uma fase, assim, que eu quase que enlouqueci, assim, de verdade. E como é bom falar sobre isso, né, Mari? Porque primeiro que é uma imagem que as pessoas têm do autismo. Você fala em autismo, principalmente aquelas pessoas que têm pouca informação sobre o autismo. O autista, meu Deus, é aquele agressivo, aquele que bate, aquele que se bate, aquele que vai matar alguém a qualquer tempo, é aquele que vai se jogar da janela. Gente, pelo amor de Deus. Existem autismos, né? A gente tem os níveis de suporte, inclusive a gente está discutindo muito sobre isso. Porque a gente está pegando cada uma das habilidades ali, das questões que a gente avalia e colocando o nível de esporte para cada habilidade, então para fala, para socialização, para comportamento rígido, para não tentar definir o mínimo possível ou tentar ser mais específico. Mas é esse tipo de comportamento que as pessoas ainda têm sobre o autismo. Mas é importante falar que isso também existe. Isso não é uma historinha, uma lenda, não é uma coisa que acontece na televisão ou na novela. Não, isso é real. Né? Inclusive meninas, né? A gente espera um comportamento muito mais para meninos, né? Em tese, né? Que os meninos, comportamento mais não estou falando truculento nem cabe, mas é aquele comportamento da a brincadeira mais de lutinha, aquela coisa assim mais se joga de uma vez. As meninas são mais delicadinhas. Sim, É o que com se certeza. espera, né, o geral. E aí quando a gente escuta de uma menina, né, com comportamento, você fala, cara, não é possível. Sim, é possível, gente. Sim, é possível dentro do espectro. E quando a Mari fala que ela foi para o 3 de suporte, porque o nível de suporte ele é variável. E ele depende principalmente das terapias que são feitas, das intervenções que são feitas. Não só terapia, mas as intervenções medicamentosas, nutricionais, terapias mesmo, como tantas que a gente tem, fono, psicólogo e por aí vai. Então, um autismo que está fazendo um acompanhamento adequado para ele, ele tem uma tendência de involuir ou evoluir. Exato. Ele sai do 2 para o 1, ele sai do 1 para o 2, para o 3 e assim é Também possível. tudo depende da fase da vida, né, da Perfeito. pessoa, assim, porque
era o que a gente Ainda bate combinou muito, com né, a os fase autistas da crescem. adolescência, né? Então, ali, se naquele momento ali da infância, a criança era um nível 2, um nível 1 de suporte, é muito mais fácil você tentar uma socialização para aquela criança, porque ainda é a turminha pequena da sala, então ainda não é muito visível, ainda não tem um impacto social muito grande. Tem menos Os autonomia. pais ainda se conhecem, saem juntos, as festinhas, os pais são convidados, né? Só que à medida que vai crescendo, Você vai, essas perde. crianças, primeiro, a fase da pré-adolescência é uma fase muito cruel. Da Sim. pré-adolescência e da adolescência. Porque o adolescente, o pré-adolescente, ele quer se sentir incluso. Então, ele não Pertencer. quer ninguém esquisito do lado dele. Então, o autista, ele começa a ser jogado de lado. E às vezes já veio de outras fases também, né? Da infância, do Sim, com processo escolar, certeza. do bullying. Com E certeza. tantas coisas, né? Muitas Tantos coisas. desafios. Hoje a gente passa por uma fase assim que é bem dolorosa mesmo, assim, sabe? Porque a Helena tá. A escola é maravilhosa, dá todo suporte, é uma escola pequena, então tem ali as amiguinhas, né? Mas é assim. Mas você A gosta da Helena, escola? eu gosto. Fala o Gosto nome da da escola. escola, vamos Ela tá, reforçar. hoje ela está no Colégio Logosófico de Brasília. É um colégio que está em Brasília há 40 anos. E a ciência da logosofia é uma ciência muito, muito bonita, porque ela traz de volta, ela resgata nas crianças algumas virtudes que estão se perdendo Perfeito. por conta de tanta coisa que a gente está vivendo, sabe? Então, é uma escola onde os alunos respeitam muito ela. Ele vai até o 9º ano, e do 1º ao 9º ano. Acho que tem até o infantil, a parte do pré. Simplesmente, todo mundo conhece a Helena na escola. Perfeito. E ela dá conta da vida de todo mundo. Como é que é o nome da escola? Colégio Logosófico de Brasília. Você é mãe, tá procurando escola para uma criança atípica, tá aí. A gente deixa a indicação, esse podcast é nosso, espaço democrático, e aqui a gente também tem serviço de utilidade pública. Isso aí. Então, vamos deixar o nome aí da E o escola. mais interessante, mais incrível, assim, na época da escolha da escola, foi porque ela tá lá, é o 2º ano dela lá. Quando eu fui conversar com a escola, foi uma outra mãe que tinha me sugerido que eu fosse lá. E aí, eu lembro que quando eu sentei com a Joyce, que é uma das coordenadoras, ela virou para mim e falou assim, Mariana, se eu te falar que aqui você vai chegar e a Helena vai receber 100% de todo o suporte que ela precisa, eu não vou estar falando a verdade para você. Só que nós estamos 100% dispostos a aprender com você e com a Helena e dar todo o suporte que ela precisa. Excelente. Acabou, me ganhou, Pega né? a mãe, respira. Ganhou. Enfim, assim, a escola é maravilhosa, mas tem toda a questão, assim, a Helena, ela é uma criança muito comunicativa, então ela gostaria de ter uma melhor amiga, ela não tem. Ela nunca foi convidada. Tem 2 anos que ela está na escola, ela nunca foi convidada por uma amiga para me ligar e falar, tia, a Helena pode vir aqui para casa hoje? Nunca foi. Gente, o tanto que isso é complexo. Porque é a fase gostosa, né? De você ter os amigos, de você vai. A gente foi adolescente, sabe como é que é Sim, isso, claro, né? 14 anos, E aí, gente. é óbvio que ela 14 tem. anos eu já namorava, Ela gente. tem consciência. Ah, mãe precoce. Mentira, porque eu também namorava. Antigamente era diferente. Quer dizer, eu não sei, né, se agora é diferente de antigamente, enfim. Mas era uma fase muito boa. E aí a gente vê que tá cerceado, né? E aí, de verdade, é muito complexo. Você vai fazer como? Você vai ligar pra mãe, pedir pra mãe pra acolher a criança? E aí é ensinar pra ela, né? E aí cada um com a sua batalha, cada um com as suas adaptações. Não é fácil, tem né, vezes, Mari? assim, que eu falo assim, que eu tenho que jogar real pra ela, sabe? Eu falo, filha, na sua vida tudo vai ser mais difícil. Não tem pra onde correr. Vai ser mais difícil mesmo. Perfeito. Eu vou estar aqui do seu lado pra te dar todo o suporte que você precisa. Só que você tem que entender que na vida vai ser mais difícil. Aí eu posso ir pra casa da fulana? Aí eu falei, filha, a gente não se convida pra ir pra casa das pessoas. Entendeu? Antes eu ficava inventando uma desculpa. Vamos falar com a mãe dela, vou isso. Só que, cara, chegou uma hora que eu tenho que jogar real, entendeu? 14 anos. É com um pouco mais de tato, por exemplo, igual você vai ter com o João. Sim. Né? Que aí o TDAH, bem diferente do TEA, né? Quando a gente fala em nível de esporte, tem muita coisa igual e muita coisa diferente. Com certeza. Né? Você atende os dois, eu também atendo os dois, consegue ver com muita clareza. Mas ele vai lidar de uma maneira bem mais tranquila. Ele vai fazer leituras de cenário
provavelmente melhor do que Sim. ela, né? Enfim, o entendimento do processo, até pela literalidade do próprio TEA, né? É. Que traz isso. Não, eu quero ir, por que que eu não posso ir? Mas como assim? Né? As regras sociais, essa leitura ali do que está por baixo disso, dos olhares, que muitos autistas têm dificuldade, não todos, mas muitos têm. Sim. E o TDAH já lida um pouco melhor com essa questão. Então, com ele, isso é um pouquinho diferente do que com ela, mas é todo dia, né, Mari? É um desafio, todo dia é um desafio. Todo dia. Agora, falando assim, né, da parte da nossa trajetória pós-diagnóstico, foi aquilo, né? Nós buscamos todos os profissionais. E eu nem pensei na nutrição, porque eu falei assim, uma hora vai chegar. Quando chegar, aí eu vejo o que, que eu faço. Perfeito. E aí, enfim, tivemos essa fase turbulenta de 2023, quando foi 2024, a Helena, ela estava numa fase de reconstrução. Então, foi tudo com muita calma, muita cautela. Ela estava muito bem, ela viu, assim, que ela estava melhor das crises, né? E foi quando ela começou a me dar sinais de que talvez fosse ali o momento da gente mexer na alimentação fazer a dela. intervenção. E eu falei, bom, é agora. Vou estudar. Quem que eu vou procurar? Carla de Castro. Não tive, assim, a menor dúvida. Foi a primeira pessoa que me veio na minha cabeça, sem dúvida, foi você. E eu falei, cara, vou ligar pra Carlinha pra ver o que que eu faço. E aí foi quando ela falou, uai, Mari, eu sou Vambora. coordenadora de uma pós. Vambora, vamos fazer. E aí foi quando eu realmente, assim, entrei de cabeça na pós, né? E aí foi quando eu enxerguei um outro universo. Que foi, assim, uma coisa que eu falei assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Né? Eu sei que é tudo na hora certa, e é mesmo, Claro, né? e tem Talvez que ter eu não... maturidade. Exato, eu não tivesse ali a maturidade que eu tenho hoje, não teria mesmo. Então, acho que foi tudo realmente, assim, na hora certa. E foi quando, de fato, assim, a gente teve um módulo dentro da pós, que a gente fala muito a respeito da questão da avaliação dos exames bioquímicos. E a gente entende que hoje o exame bioquímico, ele nos diz muita coisa a respeito de várias coisas dentro do autista no contexto geral. Não só do autista, mas de toda criança neurodivergente, adulto e jovem, todos eles. Por quê? Porque ele fala sobre a agressividade, ele fala sobre a hipersensibilidade ou hipossensibilidade, ele fala sobre a irritabilidade. Então, tem muita coisa que a gente consegue enxergar no autista e entender por que aquilo ali está acontecendo, Perfeito. avaliando um exame bioquímico. Perfeito. E a gente sabe que hoje o TEA, ele é 100% comprovado que é uma alteração genética. Então, a gente tem que entender que tudo na nossa vida começa dentro, no gene, né? No nosso DNA. Então, se vem algum DNA ali que não está... que está com algum problema, alguma questão ali que não está funcionando direito, a gente tem que entender o que é. Algum polimorfismo. E nós temos que dar nutrientes necessários, substâncias necessárias, para tentar fazer com que ele funcione da melhor maneira possível. Perfeito. Consertar o gene, consertar o DNA, isso a gente não vai fazer, né? A gente Mas... fala muito, quando a gente fala em causas, né, do autismo, muita gente me pergunta, Carla, mas qual a causa? Por que tanto? Por que isso? Por que aquilo? E a gente traz duas informações importantes, genética, como a Mari já colocou, e os fatores ambientais. Né? E a alimentação é um fator ambiental mais presente no nosso dia a dia. Sim. Né? E aí é onde você entra com a modulação ali do processo genético. A gente não muda um gene. A criança com 8 dias e 80 anos, o idoso, é o mesmo DNA. O que a gente faz é silenciar ou expressar. Eu sou especialista também em nutrigenômica, nutrigenética, eu faço mapeamento genético, eu faço leitura de laudos genéticos. E é fantástico, assim, é incrível. Que a gente conhece, né, a história genética da pessoa. E o que a gente faz é silenciar ou expressar alguns genes. E dentro do autismo, apesar de não ter nenhum gene específico associado, né? Pode ser que algum dia eles descubram algum gene, como é na T21. T21 a gente tem o cromossomo 21, né? Uma duplicação, então tem um cromossomo a mais, por isso todas as questões que a gente consegue observar de fenótipo nos pacientes T21, inclusive com diagnóstico intrauterino. No autismo não tem. No autismo, no TDAH, no TOD, a gente não tem um gene que vai associar. Então, a avaliação é 100% clínica, ela é observacional, por isso é tão difícil o diagnóstico. Mas a alimentação mexe na epigenética. A epigenética já são as nossas escolhas. Sim, Alimentação saudável ou não, suplementação ou não.
E por aí vai, terapia ou não. É. Então, isso é epigenética, a gente modula assim. Nesse módulo da pós, que foi quem deu foi a nutricionista Adriana Marinho, que Perfeito, inclusive maravilhosa. ela foi quem atendeu. Quando a gente terminou o módulo, eu falei, Adriana, você vai atender a Helena. Ela, não, eu não consigo, eu não tenho vaga. Falei, cara, eu não quero saber, nem que seja de madrugada, mas você vai atender a Helena. E foi quando foi com ela que eu comecei, né, a fazer, de fato, a suplementação da Helena. E uma coisa que ela falava muito, assim, ela falou várias vezes durante a aula, a clínica é soberana. Perfeito. Essa Então, é uma forma e é nossa isso, né? da vida. É, A da clínica é vida. soberana. É isso aí, a clínica Pouco é me sempre importa o soberana. papel, claro que o exame, a gente falou sobre isso nos bastidores, o exame bioquímico é super importante, o nutricionista tem que saber interpretar, gente, não é ler exame, é interpretar. Interpretar. É fazer correlações. Inclusive, eu dou aula também de exames bioquímicos, dou aula de suplementação, né? Para quem não sabe, eu sou professora, coordenadora de curso de pós-graduação em autismo, palestrante, enfim. Tem que saber interpretar o exame, a gente tem que saber correlacionar dados, não adianta, porque a leitura do exame o paciente faz. O paciente abre e fala, a minha insulina está 15, tá? Isso quer dizer o quê para ele? Nada. Para mim, quer dizer, para ele tá na referência, tá tudo bem. Para mim tá péssimo. Insulina de Sim, 15, a exato. gente está tendo um troço, né? Desesperador. Então, é papel do nutricionista fazer isso, assim como suplementação, que é uma coisa que eu bato muito na tecla como professora, como nutricionista. Nutricionista tem que suplementar, gente. Tem. Tem que saber suplementar. Claro que casos e casos, e aí a gente não vai entrar nos pormenores, mas é obrigação do nutricionista saber fazer uma boa suplementação. Suplementação, com certeza, até porque é muito claro, assim, que por conta dessa alteração mesmo genética e por todos os outros fatores metabólicos, a gente não consegue suprir a necessidade só com a alimentação. Isso é Então, utopia. Eu tem já que falei isso aqui em suplementar, algum momento desse podcast, eu já falei isso. não tem como. Isso é utopia, tem Agora, que falando suplementar. nessa parte dos exames genéticos, tem uma parte da nossa vida muito engraçada. Assim, engraçada entre aspas, mas a gente fez, né, na época antes do diagnóstico, não, depois do diagnóstico, uma das partes do autismo era fazer o estudo genético. E aí, antes da nutrição, né? Mas tudo bem. Mas Gente, aí a nutrição, fomos lá. vocês estão vendo que eu estou conversando com uma nutricionista. Mas Eu não vou nem dizer que ela é minha aluna, porque ela veio, né? Ela começou hoje a eu estudar puxo minha depois. orelha todos os dias. Mas, gente, é normal. Assim, é muito esperado. Tem mães que falam assim, é porque eu devia. A gente não está procurando culpado nunca. Mas é surreal como a nutrição fica para trás. As pessoas ainda acham que a nutrição é só para comer. É para matar fome. E eu lembro que não, quando a gente gente, fez... nutrição é não saúde, nutrição é longevidade, nutrição é vida, É nutrição isso. é tudo isso. E quando a gente foi fazer o estudo genético, a gente fez toda a etapa, né? Fez o primeiro cariótipo, depois o microarray, e aí chegou até o exoma. Não fizemos o genoma, ainda vou fazer o genoma. É uma coisa que eu quero muito, assim, mas antes eu preciso melhorar ela metabolicamente antes de fazer. E aí, na época, quando chegou o resultado do microarray, ela teve 2 deleções em 2 genes. Uma das deleções não era ligada ao autismo, não tinha dados que aquele gene, alteração, não era correlacionada ao autismo, e o outro era. E aí, como sempre eu fui revirar e entender o que dizia aqui aquele exame ali. E aí, eu fui entender o que era, como que funcionava aquele gene que estava alterado. Falei, cara, vou estudar. E aí, olha só, eu sempre disse, um parêntese, que a magreza da Helena nunca foi uma magreza de biotipo. E eu passei a vida ouvindo isso, né? Ela é magra, é o biotipo, você era magra, não sei o que, não sei o que. Eu era magra mesmo. Só que, gente, eu tinha músculo. Ela não tinha músculo, ela não tem força, ela é hipotônica. Entendeu? E dava pra ver, eu via que era uma magreza de desnutrição, sabe? E aí, quando eu fui estudar o diacho do gene, é exatamente um gene que ele fala a respeito da síntese de proteína e de carboidrato. Ela não usa a L-carnitina. O corpo dela não consegue absorver a L-carnitina. Era L-carnitina e tinha um outro lá, que agora eu não lembro. Mas era um voltado para proteína e o outro para carboidrato. Perfeito. Falei, cara, tá aí. A explicação. Aí fui lá, né, na genética. Falei, olha só, você não acha que porque eu sempre achei ela magra. Ela, não precisa se preocupar, tá tudo certo. Falei, cara, mas não tá. Ela, você não acha que tem que fazer uma suplementação de L-carnitina, uma formativa para ela aproveitar melhor? Não precisa, só com a alimentação vai resolver. Falei, cara, não vai. Eu batia de frente.
Eu batia de frente, eu sempre bati de frente. E aí, beleza, bateu de frente, aquilo ali nunca saiu da minha cabeça. Aí a gente foi fazer o exoma. Quando fizemos o exoma, saiu o resultado. Que ela tinha também, saiu um outro gene, uma outra alteração genética de um outro gene que tinha correlação com o autismo. E outras coisas mais. E aí, mais uma vez, eu fui lá e falei, olha, saiu. Aí eu já fui, né, estudada. Já sabendo. Aí eu falei, a gente tem, você não acha que tem que fazer um eletro nela todo ano, um de rotina, é algo que pode ali alterar a parte dos movimentos dela, ela tem dificuldade motora, pode estar ligada a esse gene? Não tem nada a ver, não precisa. Falei, cara, acabou, já deu, né, vou Troca buscar um médica. outro, Aí lá foi eu para outro geneticista. Ele falou assim, ele viu que eu sabia, mas ele não quis me Validar. Exato. Quem me ajudou a falar e falar assim, Mariana, você tem razão, foi a Adriana. Quando ela olhou. E ela falou assim, você está coberta de razão. Ela não metaboliza proteína direito, não metaboliza carboidrato direito e tem que sim fazer exame periódico, porque a parte motora dela não tem a menor dúvida que está voltado para isso. Pois bem, Perfeito. fomos lá fazer a suplementação. Carlinha, a Helena é outra criança. Olha só. Você não tem noção dos avanços que essa menina teve. Olha, Helena nunca tinha comido uma fruta na vida dela. Ela não tolera o sabor, o cheiro, a textura. Ela come verdura, legumes, verduras, salada, isso ela come. Então, eu nunca me preocupei muito com a fruta pelo fato dela comer as verduras. Em tese, um cobre o outro. Um cobre o outro. Mas, pois bem, com 90 dias de suplementação, exatos 90 dias de suplementação, tô eu chegando em casa e a Helena ela estava usando um aparelho que é um expansor para abrir o céu da boca. É um forro que fica atravessado assim no céu da boca. E aí eu cheguei em casa, era tipo, sei lá, 11 horas da manhã. E ela estava na frente do espelho do banheiro tentando tirar a comida que estava presa no aparelho. E aí ela me chamou para eu ajudar ela. Quando eu tirei, eu vi que era um negócio verde. E eu falei, Helena, você tá comendo alface 11 horas da manhã? Você tá doida? Aí ela, não, mamãe, é uva. Aí eu, O quê? Helena, é uva. Aí ela, mamãe, é uva. Eu falei, Helena, minha filha, é uva. Você comeu uva. Aí saí pulando, alegria, falei, Dedé, Helena comeu uva. E saí ligando, Pedro, amor, mãe, sogra. Ligando para Deus e o mundo. Abriu uma chavinha. Cada conquista é uma conquista, né? Exato. Não, e aí, é muito legal você trazer isso aí, só pra gente contextualizar com a turma aqui. Gente, esses genes que a Mari tá falando não são diretamente ligados ao autismo, mas ele pode, porque tem muitas questões, né? Muitas características, comorbidades associadas, como, por exemplo, hipotonia, que ela disse que a Helena tem, essa fragilidade muscular mesmo, que muitas crianças têm. T21, então, é um clássico, a maioria das crianças com T21 tem. Então, a gente relaciona, porque é o caso da Helena, mas só pra gente não confundir, né, a nossa audiência de que, não tem gene. Ainda não temos nenhum gene específico. Quando tiver, fica muito mais fácil, né? Faz o exame, assim como T21, faz o exame e fechou o autismo. Mas até o momento ainda não. Mas muito interessante fazer. Eu sou super 100% favorável. A gente sabe que porque tem da alguns, minha assim, área de até mais atuação. comuns, né? MTHFR, Sim. algum ponte, alguns desses, assim. Metabolismo do ácido fólico, né? Metilfolato, enfim. Isso, muito então bom. é mais comum, mas de fato realmente não é igual o T21 que a gente sabe que é uma alteração. Não é direcionado, né, Não, direto. não é. Gente, vocês estão vendo que aqui o assunto é extenso, né? Aluna com professora e mais do que isso, amigas e mais do que isso, profissionais da área, colegas da área. Então, a Mari atende, a gente atende o mesmo público, né, Mari? Então, crianças e pacientes, você atende todas as idades? Atendo mais criança hoje, meu público é mais criança, mas atendo também jovens e adultos também. Então, assunto demais aqui. Então, se você chegou agora, começou a assistir o nosso podcast para o final, volta lá no YouTube do Doses Milionárias. Eu vou subir também esse episódio lá para o Dose de Atipicidade. Lá no YouTube você assiste todos os episódios. Nós temos já 10 meses de vida, 10 meses de episódios gravados. Está tudo lá no YouTube, Dose de Atipicidade. Você pega tudo lá. E lá no Instagram também, @nutri.carla, @dose de atipicidade. A gente está caminhando para o fim. Ah, que pena, Quero já. te dar um presente, tá vendo? 1 hora aqui comigo, que pena. A gente vai ter que fazer o 2 depois, né? Porque nutricionista com nutricionista é isso. Ó, um presente do nosso patrocinador,
Que Esse é o legal. Biovit. O Biovit é um suplemento usado para intestino e imunidade. Para quem ainda não conhece, tem o site lá da Sens Biofarma. Tem cupom de desconto, Nutri.carla, para quem quiser adquirir. Dúvidas, manda um direct para mim que eu oriento vocês direitinho. E é um suplemento muito bom. Então, esse aí é o seu. Um beijo para o Sam e para a Sans Biofarma, que nos apoia, que acredita na informação de qualidade. Mais do que isso, apoia a comunidade autista, né, para trazer mais informação para gente. Mari, deixa um beijo aí para a audiência, coloca o seu Ai. arroba. Um prazerzaço ter você aqui, muito bom. Ai, que E bom. teremos outros momentos com toda certeza. Ai, obrigada, foi ótimo, foi maravilhoso. Sempre é bom, né? Falar sobre isso, falar sobre o autismo, falar sobre a minha pituca, que assim é minha inspiração de vida, e falar sobre a nutrição, né? Que hoje o recado que eu tenho hoje, assim, para dar para os pais, para as mães, é que de fato estudem sobre o autismo ou sobre qualquer outra condição que seu filho, que você acha, né, que seu filho pode ter, vá atrás. Não se canse de buscar respostas. Não aceite o é no tempo dele. Não aceite o biotipo dele. Vá atrás. Corra até você realmente se convencer de como é o seu filho. E busque o profissional do nutricionista, porque é onde tudo começa. Tudo começa na alimentação, tudo começa no intestino, tudo começa na parte do metabolismo e está tudo associado ao que a gente come, ao que a gente ingere. Então, Carlinha, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo, foi muito rápido, eu gostei, foi muito rápido. Morinha, foi muito rápido. Quero muito voltar conteúdo. aqui. Foi muito rápido. Vamos marcar o mas 2, não tem problema. Obrigada mesmo pelo convite, foi ótimo. E é isso, meu consultório fica na 113 Sul, a entrada é pela loja Biomundo, e 113 Sul, Bloco B, loja 38, meu arroba é Nutri Mariana Medeiros. E é isso, me sigam para as minhas dicas e até a Muito próxima. Gente, quem quiser encontrar a Mari, entra aí no Instagram dela ou manda o direct que eu passo o Instagram dela também. Terça-feira que vem, tô aqui de volta, 12h30, com mais um episódio do Dose de Atipicidade. Um beijo enorme.